Olá, e rapidinho estamos aqui de volta, né, com nossa aula 8. Vamos fechar o assunto de hidrostática desse nosso curso introdutório, tratando da força de empuxo. Eu volto a reiterar o pedido de inscrição no site e apertar o botãozinho do like aí. E ainda acrescentaria que vocês divulgassem aí essa iniciativa para que mais pessoas tenham acesso a esse curso introdutório de mecânica dos fluidos. Obrigado, então. Vamos lá ao estudo da força de empuxo. Bom, então dando continuidade aqui na hidrostática, vamos ver o que acontece com a força de empuxo. Então, a gente está observando aqui um corpo submerso em um líquido, né? E vamos imaginar que esse corpo seja formado por um grande número de cilindrozinhos aqui, com área de seção dA. Né? A gente sabe da equação fundamental da hidrostática que a pressão de um ponto mergulhado no fluido é igual a gama vezes H, onde H é a profundidade aqui do ponto até a superfície. Então, a gente vai então calcular uma forçazinha infinitesimal aqui, que está sendo aplicada aqui pela pressão nessa área dA, no sentido positivo de Z, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, a força no eixo Z, nesse cilindrozinho vertical. Vai ser igual, no sentido positivo de Z, eu vou ter essa força aqui, né? Então, essa força vai ser igual à pressão, que é gama H2, né, vezes a área. Pressão vezes a área é força, no sentido positivo. E no sentido negativo de Z, eu vou ter essa força de pressão aqui, da pressão que está fazendo nessa face dA superior, né? Então, menos, sentido negativo de Z, a pressão aí vai ser gama vezes o H1, também multiplicado pelo dA, ok? Então, essa força devido à pressão, ela vai ser igual a gama, né? Posso botar em evidência, dA também, e vai ficar H2 menos H1. Mas a gente pode observar que quando eu multiplico H2 menos H1, que é essa distância aqui, daqui para cá, H2 menos H1. Então, se a gente observar, quando a gente multiplica essa áreazinha aqui, dA, por esse comprimento, a gente está obtendo o volume desse elementozinho cilíndrico aqui vertical, né? Então, a gente pode dizer que isso aqui é igual ao volume dV, né, desse cilindrozinho vertical, ok? Então a gente pode dizer então que a forçazinha diferencial aí em um cilindro devido à pressão é igual a gama multiplicado pelo volumezinho do cilindro, ok? Então, quando a gente somar todos esses cilindros, então a força resultante Z, a direção Z, né, vai ser igual à soma de todo o volume do corpo, né, das forçazinhas dF na direção Z, que é igual à soma de todo o volume de gama dV, que vai ser então igual ao gama do líquido vezes o volume do corpo todo, né? Então, isso resulta na força de empuxo, né, que foi definida por Arquimedes, mais de 200 anos antes de Cristo nascer, que ele diz que a força de empuxo corresponde ao volume de líquido, ao peso do volume de líquido deslocado, né? Esse gama aqui foi da água, então gama vezes volume é o peso desse volume de líquido que foi deslocado pelo corpo aqui, ok?
Então vamos partir direto para uma aplicação dessa força de empuxo, né? E eu gosto de resolver esse exercício aqui porque ele é multidisciplinar, ele vai tocar em vários pontos que a gente viu até agora, tá certo? Então ele diz o seguinte, ó, uma placa cujo peso se despreza fecha a abertura de 0,3048 metros de diâmetro em um reservatório contendo ar e água. Então esse reservatório contém ar e água, a tampa a que ele se refere, né, a placa é essa aqui, com esse diâmetro aqui. Um bloco de concreto, que ele dá o peso específico, também dá o volume em metro cúbico, é suspenso através de uma haste rígida ligada à placa e encontra-se completamente submerso na água, como a gente vê. À medida que a pressão do ar, então tem um ar comprimido entrando por aqui, à medida em que essa pressão do ar é aumentada, essa leitura diferencial ΔH aqui, né, num manômetro de mercúrio aqui, de tubo inclinado, aumenta, né? Aí ele pede para determinar essa deflexão aqui, ΔH, assim que a placa começar a se deslocar para cima, liberando a abertura, né? E aí ele dá ainda uma informação de que o peso do ar pode ser desprezado na leitura do manômetro, como a gente vem fazendo de praxe, né? Então, para resolver esse problema, vamos considerar o bloco, a haste e a placa como um corpo rígido único, tá certo? E aí vamos avaliar as forças que estão atuando nesse corpo rígido. Uma delas, que bem óbvia, é o peso do bloco, né? O peso do bloco está atuando para baixo, não é isso? A outra, também que a gente acabou de ver, é a força de empuxo que trabalha para cima. Força de empuxo. B de boia, tá? E também tem uma terceira força, que é a força de pressão que está atuando na placa, que vai puxar a placa para cima. Então tem uma terceira força aqui, que é a força de pressão. Ok? Não tendo mais força aí, a gente pode dizer então que o peso do bloco, quando está em equilíbrio, né, só faltando um pouquinho mais de ar para abrir a porta, o peso do bloco vai ser igual à força de empuxo mais a força de pressão, né? Ok? Do jeito que o diagrama está nos mostrando aqui. E aí a gente vai calcular cada uma dessas forças. O peso do bloco, a gente vai calcular pegando o γ do bloco e multiplicando pelo seu volume, tá certo? Então, o γ do bloco é 23,563. 23,563 multiplicado pelo volume, que é 0,04248. Essa multiplicação aqui dá 1001 newtons. Ok? Então nós já calculamos o peso do bloco. A força de empuxo, também fácil de calcular, vai ser o quê? Vai ser o peso do volume de líquido deslocado pelo bloco. Então vai ser, em vez do γ do bloco, vai ser o γ do líquido vezes o mesmo volume deslocado, né? Que é o volume do bloco. Então vai dar, se o líquido é água, então o γ da água é 9.810 vezes o mesmo volume aqui, dá 0,04248. Isso aqui vai dar igual a 417 newtons. Bom, aí agora a gente já definiu a força-peso do bloco e a força de empuxo, né? Então aqui dá para a gente definir a força de pressão. Então a força de pressão vai ser a força-peso do bloco menos a força de empuxo, que vai dar 1001, né?
menos 417. Então, isso aqui dá 584 newtons. 584 newtons é a força de pressão aqui na placa superior. Então a gente sabe que pressão é igual a força sobre área, né? Força de pressão. Então vai ser igual a 584 newtons dividido pela área, né, da tampa circular. Então, se a circular é π vezes o diâmetro, 0,3048 ao quadrado, dividido por 4, passo o 4 multiplicando para cima. E essa conta aqui vai dar 8.004 newtons por metro quadrado, né? Que é igual a Pascal. Então, se a gente chamar esse ponto aqui de A, a gente vai observar que esse ponto está na mesma pressão que esse ponto aqui, né? Então, ó, a pressão em A vai ser igual à pressão nesse ponto aqui, né? Que é o que? A pressão nesse ponto vai ser o gama do mercúrio, gama do Hg, vezes essa profundidade aqui, H maiúsculo, tá certo? Vezes H. Ok? Então a gente sabe que a pressão aqui nesse ponto A é a pressão que o A está infligindo em todo esse volume interno aqui, né? A gente despreza o peso específico do A, então a pressão aqui em A vai ser igual a 8.004 Pascal, vai ser igual ao gama do mercúrio, que é, o mercúrio é 13,6 vezes mais denso do que a água, então 13,6 vezes o gama da água, 9.810, que multiplica H, né? Então H vai ter o valor de 0,06 metros. Né? Dividindo 8.004 por esse número aqui, dá 6 centímetros, 0,06 metros. Mas ele quer essa distância ΔH aqui, né? Então a gente vê aqui, ó, que o seno de 30 graus é igual a H grande dividido pela hipotenusa, que é ΔH. E daqui, ΔH vai ser igual a H, que é 0,06, dividido pelo seno de 30, que é meio. Então, ΔH vai dar 12 centímetros, 0,12 metros. Dessa forma, a gente fez uma aplicação da força de empuxo, estudou um pouco de manometria aí, né? E chegamos ao nosso resultado final. E esse segundo item do nosso estudo, que foi a força de empuxo, a gente agradece a Arquimedes, né? Ele nasceu em 287 a.C. e é considerada a mente mais destacada da história antiga, né? Frases a eles atribuídas em função de seus estudos, né? Então ele foi o primeiro cara a descrever matematicamente uma alavanca, né? O efeito da alavanca, e atribui-se a ele essa seguinte frase: dê-me uma alavanca longa o bastante e um ponto de apoio que possa usá-lo e eu moverei o mundo, né? Também ele contribuiu muito na geometria, né? E também essa frase é atribuída a ele: a distância mais curta entre dois pontos é uma linha reta. E uma outra interjeição, né, que ele também pronunciou, segundo a história, Eureka, né? Isso aqui foi quando ele descobriu, ao mergulhar numa banheira e perceber que o volume que ele tinha modificado no líquido transbordava da banheira, aí ele encontrou um meio de verificar
a densidade das coroas do rei e comparar com a densidade do ouro para ver se o ourives naquela época já tinha ladrão, né? Se o ourives estava roubando o rei, né? E uma outra invenção dele também foi o parafuso de Arquimedes, que até hoje é utilizado, né, para transportar água e também para gerar eletricidade no declive de corrente, né? E inclusive atribui-se a ele também a invenção bélica, né? Pelo menos a proposição de um conjunto de espelhos para centralizar, né, a luz solar e queimar os navios na praia de Siracusa, onde ele nasceu, foi estudar em Alexandria e depois voltou e morreu em Siracusa. Então é isso que eu falo, né? Esses camaradas que contribuíram antigamente com a ciência, eles eram verdadeiros gênios, né? A gente fica só na superfície, como eu fiquei aqui, mas é interessante a gente dar uma pesquisada e ver o quanto esses camaradas contribuíram, tá certo? E assim concluímos o nosso estudo do capítulo da hidrostática, né? E na próxima aula continuaremos com o fluido em movimento, talvez de forma mais animada, né? Vai ter a animação do movimento do fluido. Estudaremos o teorema do transporte de Reynolds, e aí vamos pegar a equação da continuidade e a equação da conservação do momento. Nos veremos em breve. Grande abraço.